Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Fabricadê e hoje vamos pegar um tópico bem pedido para escolas militares. Essa parte de análise combinatória que eu vou tratar aqui, ela geralmente, se você pega um GeoCiESE, ele simplifica bastante a coisa. Ele só dá dois casos, né? Que é aquele tipo de matéria que ele fala que tem 3 crianças e tem 15 pastéis para eu distribuir entre 3 crianças. Como que eu faço isso se cada criança tem que receber pelo menos um pastel? Ou como que eu faço isso se eu posso admitir a possibilidade das crianças ficarem, de alguma, não todas, ficarem com nenhum pastel? Só uma levou as 15, ou duas levaram uma levou 14, outra levou um pastelzinho só e a outra ficou de mão abanando. Então tem caso que ele vai querer, olha, tem que pelo menos uma criança, tem que pelo menos cada criança receber um pastel, para não ficar chorando. Agora, tem caso que, amigo, não, né? Jogos vorazes. O pessoal se joga nos pastéis, quem conseguir pegar, pegou. Então pode acontecer de ter criança sem pastel nenhum. Essa metáfora que eu fiz, é claro que a questão não vai cobrar com pastel, é mais prova militar que é mais direta e reta. Apesar de que nada impede que eles botem também enunciado assim. Mas a ideia, né, a alma da coisa, numa questão que eu estou falando agora, é essa. Você distribuir certas quantidades por grupos menores. Eu tenho, sei lá, 100 coisas e vou entregar para 4 pessoas sem ter que ser por igual. Não tem que ser um quarto para cada uma. Deus dará. Desde que a soma seja 100, se eu não tiver mais nenhum detalhe, é só fazer uma dada continha. Isso é visto no nosso curso, agora eu vou pegar algo mais avançado, que é quando ele começa a inventar condições extras que vão atrapalhar a sua vida, até porque essas fórmulas do GeoCiESE só se baseiam no caso em que ou todos têm no mínimo uma coisa para receber, que é o total de soluções inteiras e positivas, ou o caso em que você admite que alguém ali receba nada, ou seja, cada variável que vai representar aquilo que cada aluno, o que cada criança, o que cada pessoa recebe, pode vir a ser igual a zero. Como assim variável? Geralmente é assim que aparece na questão, ou você depois de lá mastigar e depurar e interpretar o enunciado, você chega a isso. Digamos que aqui fosse criança 1, 2 e 3 e aqui o total de pastéis. Então o x1 é o total de pastéis que vai para uma, o x2 é o total de pastéis que vai para outra e o x3 é o total de pastéis que vai para a terceira. Quando ele fala solução inteira positiva, é aquele caso em que cada criança tem que receber pelo menos um pastel, para o moleque não ficar chorando, né? Então o x1 é maior ou igual a 1, o x2 é maior ou igual a 1 e o x3 é maior ou igual a 1. Quando ele fala que a solução é inteira e não negativa, aí admite-se que, não simultaneamente, que se fosse todo mundo igual a zero, a soma daria zero, né? Mas admite-se que, sem distinção de ser o x1 ou o x2, que alguém ou alguém aqui sejam maiores ou iguais a zero, ou seja, não tem problema quando alguém der zero, não tem problema quando o x3 for 15, quando uma criança receber 15 pastéis e o resto ficar sem nada, tá? Então, vamos só aqui aprumar o nosso pensamento. Esse detalhe aqui é o que eu vou falar agora. Mas, normalmente, eu só tenho esses dois tipos de pergunta. Ou você tem que a soma tem que dar 15. E aí, cada elementozinho lá dentro pode ser maior ou igual a zero, que é quando ele fala em soluções não negativas, né? Não negativo quer dizer o quê, gente? Positivo ou nulo, né? Ou ele, então, que é um problema similar, o total de coisas, bolinhas, balinhas, pastéis, tabefes, que você vai dar nas crianças. O total é 15, mas aí cada um deles tem que ser maior ou igual a 1, tá? E aí foi o que eu falei, livros como o IESE, que já é um livro muito bom, né, para o cara pegar a base, dicas de passagem, ele não vai pegar todos os casos que caem em BIA, tá, gente? Ele é bom porque ele é baseado no ensino médio de 20 anos atrás, que era ensino médio que, por incrível que pareça, cobrava essas coisas hoje em dia, como é tudo Enem, 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 isso aqui passa longe, apesar de que já caiu no Enem, né, mas... Não, você sabe que pelo TRE o pessoal se estrepa e nem lembra que a questão caiu na prova. Então, considere que não caia, tá? Cai para o pessoal do militar mesmo.
Tá legal. Então, assim, a meu questionamento é tipo, você decora uma fórmula para um caso desse, decora uma fórmula para esse caso, e quando chega nesse caso aqui, dá ruim. Porque aí ele já, no caso, não tem a ver nem com um nem com outro. Na verdade, quando ele fala que as soluções têm que ser inteiras positivas, ó, o que ele quer? Ache o total de soluções inteiras positivas da equação taranã. A partir do momento que ele fala isso aqui, se eu não tivesse essa condição do x3, seria o que a priori, a princípio? Todo mundo maior ou igual a 1, né? Positivo, todo mundo maior ou igual a 1. Então assim, vamos para cá. Então eu tenho que aqui o x1 mais o x2 mais o x3 igual a 15. Aí eu teria que ter o x1 maior ou igual a 1, o x2 maior ou igual a 1, o x3 só não vai ser maior ou igual a 1 porque ele falou. O x3 é um cara especial, ele tem que ser maior que 4. Mas, gente, não são soluções inteiras. O cara pode ser igual a 4,2. O cara pode ser igual a 4,9. Então isso aqui é uma forma indireta, como aqui no intervalo, a boquinha do jacaré está aberta, dele falar que ele tem que ser maior ou igual a 5. Cuidado com isso, tá? Que às vezes a pessoa não percebe isso e vai no embalo fazendo besteira. Então o que eu quero que você perceba aqui, meu amigo? Quando chegou aqui nesse ponto, eu quero que você agora tenha o seguinte raciocínio. Geralmente, quando eu vou explicar essa parte da matéria, eu até dou a fórmula dada pelos livros, mas eu comento que, se você está fazendo um vestibular, que é um vestibular, um concurso que sai do trivial, você não pode só decorar isso daqui, porque ele vai te sacanear e pedir o caso 3, o caso 4, que não está no livro, tá? E aí, se você decorar de cada jeito um problema de uma forma diferente, você vai se ferrar muito. Então, o que geralmente eu falo, gente? Eu sempre que desenvolvo um raciocínio em que todo quanto é caso volte a ser resolvido com um pensamento desse, que é aquele que cada variável é maior ou igual a zero. E como que eu faço isso? Por exemplo, só que no rascunho, olha para cá, larga o lápis, olha para cá. Eu, esse caso aqui, pensaria assim, gente, são crianças que tem que receber 15 bolas ao todo, e o que tem que ir para cada uma tem que ser no mínimo uma bola. Vamos pensar assim, se eu já entreguei uma bola, se eu já obedeci essa condição que ele me deu, que é dar uma bola no mínimo para cada criança, qual é a minha dúvida? Eu não tenho dúvida quanto à entrega dessa uma bola. Senão eu estou, no caso, desmerecendo, eu estou, no caso, desobedecendo a condição da questão. Então imagina que eu já dei uma bola para essa criança, para essa daqui e para aquela dali. 3 bolas foram entregues. A dúvida qual é? Se eram 15 bolas e 3 bolas foram entregues, a dúvida é como que você ainda vai entregar as restantes, que seriam o quê? 15 menos quantas eu já entreguei, que é 1 mais 1 mais 1, menos 3, que dá 12. Então, na verdade, quando eu faço isso daqui, o que acontece? Se eu já garanti que eu entreguei aquela única bola para cada criança, eu tenho obrigação de entregar mais alguma bola ainda para essa? Ele já está com uma. Pode ser que ele receba mais ou não. Se ele não receber mais nada, ok. A condição era até pelo menos uma. Percebeu? Se eu chamar de x linhas, 2 linhas e 3 linhas, aquilo que eles ainda podem vir a receber, são quantidades maiores ou iguais a zero. E sendo quantidades maiores ou iguais a zero, se for maior que zero, por exemplo, se o x1' for igual, sei lá, a 5, quer dizer que no final das contas ele recebeu 6 bolas, né? Porque isso aqui, ó, o que está no caso... Aqui não tem linha, né? O que está no caso aqui é aquilo que ele ainda vai receber, além daquele mínimo que está ali. Então, tipo, já recebeu uma bola e ainda pode vir a receber ou não mais alguma coisa. Por isso que está maior ou igual a zero. Se não receber mais nada além daquela uma, aquela uma está garantida. Se receber mais alguma coisa, é o valor que vai aparecer aqui. A vantagem é que quando você faz isso, você volta para o problema de solução inteira não negativa. E aí tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço de problema quando eu ensino isso em aula, eu dou um jeito de voltar sempre esse caso aqui. Para não ficar caso seja não negativo de um jeito, caso seja positivo de outro. Ah, mas caso seja positivo, mas aí tem uma condição desse daqui, é de outro, tá? Aí fica um pouco mais lógico e menos decoreba. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Mostra aí para mim. Ué, você vai pensar assim. São 3 crianças e eu quero distribuir
15 bolinhas para essas 3 crianças. Aí, irmão, uma delas tem que receber pelo menos uma bola, a outra delas tem que receber pelo menos uma, e a outra delas tem que receber pelo menos 5. Então é como se eu falasse assim, ó, se a condição que ele quer está sendo obedecida, eu já tenho que garantir que foram entregues 5 mais uma, 7 bolas. É sempre assim que você vai pensar. O que eu vou subtrair ali da direita, na hora de escrever uma nova equação, que é desse tipo aqui, é a soma dessas condições mínimas que cada variável possui. Ué, esse aqui tem que ser no mínimo 1, esse aqui também, esse aqui no mínimo 5, então eu subtraio do 15, 5 mais 1. Você vai ter que as quantidades que eles ainda podem vir a receber tem que ser igual a 15 menos 7, tem que ser igual a 8, tá? Só que agora eu tenho que essa soma é igual a 8. Eu tenho aqui que essa soma é igual a 8 de tal maneira que não tem problema o que ainda será recebido por cada um deles ser igual a 0, já que eu já cumpri as condições mínimas. E aí, no momento de fazer isso daqui, gente, é a hora da gente fazer o quê? Número de soluções inteiras e não negativas, que é o macete com todo respeito dos pauzinhos, né? Para quem não lembra, como é que isso aqui recai numa permutação com repetição. Alguns aprendem por combinação, mas é porque o cara que aprende por combinação, geralmente ele aprende uma fórmula pronta e decoreba, não tem problema, tá? O que vai acontecer é que vai dar a mesma coisa. Uma permutação com repetição pode muitas vezes ser representada por uma conta de combinação, são coisas análogas. É como se tivesse ali 8 pontinhos, só para relembrar como é que eu penso, que eu tenho que dividir em 3 espaços, entre 3 coisas. E essa forma de dividir entre 3 coisas, eu represento por 2 bastõezinhos. E aí, cada nova configuração, aqui é como se tivesse dado 2 para um, 3 para outro e 3 para outro, além daquilo que eles já receberam. Ou seja, no total, o x1 é igual a 3, o x2 é igual a 4 e o x5 é igual a 8, tá, gente? Isso aqui são as quantidades adicionais que eles receberam. Posso também fazer isso daqui. Quando 2 barrinhas ficam juntinhas, equivale a alguém que está com 0, ou seja, o x1' é 2, o x2' é 0 e o x3' é 6, ou seja, o x1 no final recebeu 3 coisas, né? 1 mais 2. O x2 não recebeu mais nada além daquela uma, que era o mínimo a ser recebido da condição do enunciado. Ele é igual a 1 mesmo. E o x3 ele é igual a 5 mais 6, 11, tá? Ó, você pode ver, ó. X1 deu 3, x2 deu 1, 4, com 11, 15 certinho, tá bom? Aí, gente, você começa a perceber o quê? Que isso que eu estou fazendo é uma permutação com repetição, né? É uma permutação de, no caso, 8 bolinhas mais 2 bastõezinhos, 10 elementos, com repetição de 8 bolinhas e 2 bastõezinhos, tá? Que você também aprende, quando você decora a fórmula, que vem pela combinação de 10 a 2, né? No caso, o 10, no caso, é a soma do número que está aqui mais o número de variáveis menos 1. Aqui, geralmente, eles chamam uma coisa de n e outra de p. Aí ele fala que n mais p menos 1, né? E aí, no caso, o p, no caso, é o número de variáveis. E aí, o 2 aqui seria o p menos 1. São 3 variáveis, p menos 1, 3 menos 1, 2. Tá? E isso tudo para decorar o caso em que eu tenho solução inteira não negativa. Por isso que eu falo, se você souber e entender o que está fazendo, ainda mais pro nível da prova de vocês, que não vale a pena decorar, você vai ter que entender que você sabe que o cara vai botar o caso para você queimar a mufa. Você tem que estar entendendo isso daqui. Você vai fazer provas mais simples, aí eu já compreendo que você apenas decore, até porque vai ser mais difícil sair de um desses 2 casos e migrar para um caso como esse daqui. Tem que estar muito na revolts, tá? Essa continha aqui, se você fizer, vai dar 45, tá, gente? Então é isso. Se você gostou dessa aula, passa lá no nosso site, que é o www.fabricad.online, aproveita o cupom de desconto que vai estar passando aqui na tela e aí vem fazer parte da nossa família, tá bom? Bom, vamos pegar de só mais esse problema então aqui, galera. Agora o lance ele quer um número de soluções inteiras não negativas, eu sempre sublinho isso daqui,
que na hora lá do estresse, né? Dia da prova é fogo, você lê tudo errado. Então sublinha aí que ele quer não negativas e não positivas, por exemplo, né? Que não negativos da inequação x mais y mais z menor que 5. E agora? O cara botou inequação. Aí eu já coloquei aqui uma primeira solução, que eu sei que muita gente do outro lado da tela vai falar, pô, vou fazer caso a caso. Claro, o número aqui é 5. Então você vai fazer, se ele quer que o x mais y mais z seja menor que 5, eu vou fazer quando for igual a 4, quando for igual a 3, quando for igual a 2, quando for igual a 1, quando for igual a 0. Beleza, porque se não negativo, né, pode até acontecer, como é menor que 5, de todo mundo ser 0. X é 0, o y é 0, o z é 0, são valores não negativos. 0 é um valor não negativo, o que permite que a soma seja 0, antes que você comece aí a filosofar do seu lado na sua casa, tá? A soma pode ser 0? Pode. Pode, porque para a soma ser 0, os 3 têm que ser 0 e não há nenhum impedimento quanto a isso. Haveria se ele tivesse falado soluções inteiras positivas. Tudo bem. Então, você pode fazer assim? Pode. E eu faria aquela continha, que aqui não é o foco, essa primeira solução. Eu botei mais para você ver como seria fazendo caso a caso. Eu faria a continha no caso de cada um em separado, somaria todo mundo. E no final, meu amigo, somando todo mundo, essa soma, ela daria 35. Ok. Só que você sabe que miséria pouca é bobagem. E você não vai dar sorte à medida em que você vai para uma prova da escola naval, para uma prova do IME e do ITA, de ele te dar uma questão com valor aqui da direita, aqui desse tamanhozinho, que te permita fazer caso a caso. Mas ele botar 100, lá vou eu, né? Escreve na mesa e vambora na fé, Deus é pai. Você tá maluco, o teu tempo já era. Então, qual é o jeito de fazer? É uma coisa que a gente apelida de variável de folga. Como é que é? Se você acompanha as nossas aulas em aberto, se eu posso estar enganado, mas ainda está disponível, que a gente vai tirando aos poucos as aulas daqui, né? Claro, né, gente? Né? Nenhum almoço é grátis, mas a gente deixa algumas aqui em aberto. Eu vou, se isso for possível, pedir para o editor colocar o link dessa outra aula que eu falo também, outro exemplo disso, que é o seguinte. Você, no caso aqui, tem que pensar assim, ó. Primeiro, ser menor que 5 é a mesma coisa que ser menor ou igual a 4. É aquele papo que eu falei na outra questão. Se a solução é inteira, a soma não pode dar 4,8, por exemplo. Ou dá 4, dá 5, ou dá 3, ou dá 6 e por aí vai. Como é menor que 5, escrever que isso aqui é menor que 5 é a mesma coisa que eu escrever que isso tem que ser menor ou igual a 4. Senão a questão não tem sentido. Ou seja, seria ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0, como já tenta aqui. Só que eu não vou por esse caminho, já que agora eu vou te dar um jeito de fazer, caso a coisa comece a feder, e aí você tem um número muito grande ali daquele lado. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar assim, ó. Quando a soma x mais y mais z, ela vale 4, vamos pensar então assim. Quando a soma x mais y mais z vale 4, quanto é que falta para 4? Nada, né? Péssimo exemplo, né? Quando a soma for igual a 3, quanto é que falta para 4? 1. Quando a soma for 2, quanto é que falta para 4? 2. Quando a soma for 1, quanto é que falta para 4? 3. Quando a soma for 0, quanto é que falta para 4? 4. Aí, a ideia é que essa coluna que tem o que falta a soma para ser igual a 4 cravado, eu vou adotar como sendo uma quarta variável. Para poder, com esse pensamento, transformar a desigualdade numa igualdade. Tá legal? Então, qual é a ideia aqui? Só subir aqui um pouquinho, né? Então, olha só. Se a soma for igual a 4, não falta nada. Já é 4. Se a soma for igual a 3, para 4 falta 1. Se a soma for igual a 2, para 4 falta 2. Para soma ser 1, para 4 faltam 3. Se ela for 0, para 4 faltam 4. Por isso que eu dou o apelido é variável de folga. Não? A folga é o que falta a soma para dar 4 certinho. Mas aí você pode observar aqui, analisando todos os meus exemplos, que a soma desse grupo sempre dá 4. X mais Y mais Z mais W. Sempre está dando 4 aqui.
E qual é a vantagem? Primeiro, eu já queria soluções inteiras não negativas, ou seja, cada valor x, y, z ali em cima já tinha que ser maior ou igual a zero. E eu estou vendo que o w também é maior ou igual a zero. É o mínimo dele aqui, que é zero. Então, é resolver assim, gente. X mais y mais z mais w igual a 4, onde cada um deles é maior ou igual a zero, ou seja, o total de soluções inteiras não negativas que você encontra na decoreba do IESE ou de qualquer outro livro que você use para embasar. E aí, a gente tem o quê, né? Vai dar permutação de 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, tira 1, né? Permutação de 7, com repetição de 4 e 3, que é a mesma coisa que a combinação de 7, no caso aqui, a 3, né? Para quem faz direto pela decoreba, né? O 7 é porque é o número aqui do lado mais o número de variáveis menos 1, e o 3 é porque é o número de variáveis menos 1. Combinação de 7 a 3 dá direitinho, confere aí na sua casa para mim, você vai ver que dá igual a 35. Logo, a gente com isso também chegou ao mesmo resultado. Para a galera que é muito safa, muito esperta, muito inteligente, repare que quando você aprende triângulo de Pascal, existe uma propriedade que é o seguinte, para isso eu precisaria que você lesse aqui de baixo para cima. Que se eu pego lá a combinação 2a2, mais 3a2, mais 4a2, mais 5a2, mais 6a2, quando eu pego em coluna os caras que têm o mesmo P, né, que a gente chama de classe, né, quando eu escrevo isso daqui, né, isso eu chamo de numerador, isso eu chamo de classe. Quando eu pego em cadeia, eu vou somando um embaixo do outro, 2a2, 3a2, até chegar em algum lugar, que aqui seria o 6a2, essa soma em cascata sempre dá uma combinação, um binomial só, que é o binomial da próxima linha e próxima coluna, que por acaso seria o 7a3. O último aqui é o 6a2. Se eu avanço uma linha e uma coluna, eu vou parar num n que é igual a 7, né? E num p que é igual a 3. Fica tranquilo que vai ter uma outra questão que eu vou fazer ainda nessa sequência de exercícios, em que isso vai ser necessário. Talvez só para o pessoal da plataforma, dependendo do que os editores escolherem para deixar aqui aberto. Mas saiba que, antes que alguém, né, fique inquieto, quase se remexendo na cadeira, o pessoal que já está no nível mais avançado, sim, daria para eu ter pegado isso aqui e raciocinado também dessa maneira, sendo de repente uma terceira solução, tá? A variável de folga eu acho algo tranquilo da pessoa entender, pelo menos a maioria das pessoas, quando é no presencial, acha isso aqui tranquilo, e é por isso que eu acho interessante apresentar para você, tá bom? Sair daí da frente aqui, tira o seu print, galera, tirou o print, então espero que você tenha uma ótima manhã, tarde, noite de estudos. Se não colocarem mais nenhum vídeo da sequência, continua acompanhando a gente no Fábrica D, vá lá e aproveita que estamos com bons descontos e cupons rolando pela net aí, vai nas nossas redes sociais, nosso Instagram, que você os encontrará, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau. Vamos lá, galera, mais uma, vamos entrar de sola nisso daqui. Dessa vez ele fala assim, ele quer as soluções inteiras positivas, das soluções inteiras positivas, sublinha logo isso daqui, de x mais y mais z mais w igual a 26, quantas que satisfazem o x ser maior que o y. É uma novidade, né? Ele está exigindo que alguém ali seja maior do que um outro. Primeira coisa, esquece essa condição, isso daqui, e pensa só assim, quantas seriam as soluções inteiras positivas dessa equação, né? Então, número de soluções inteiras positivas de x mais y mais z mais w igual a 26, tá? Positivo quer dizer quando é cada um maior ou igual a 1, lembra, galera? Só que eu faço de um jeitinho diferente, onde esse meu jeitinho diferente, ele é o quê? Ele é aquele jeitinho que eu imagino, eram 26 bolinhas, 4 eu já dei, uma para cada criança. 26 menos 4 dá 22. Então, aquilo que ainda vai ser distribuído, a dúvida quanto ao que ainda vai ser distribuído, são as 22 remanescentes, onde cada uma delas tem que ser maior ou igual a 0.
E aí eu faço por aquele jeito que é o das soluções inteiras não negativas, tá? Permutação de 22 mais 4 menos 1, 25, com repetição de, no caso aqui, ó, aí o que vai ficar aqui é porque é como se fossem 22 bolinhas e 3 bastõezinhos. Aí com repetição de 22 e 3. Você que aprendeu decorando, sem esse negócio de bastão, bolinha, você aprendeu o que é a combinação de n mais p menos 1, onde o p é o número de variáveis. E aqui você tem o p menos 1, que no caso é 3. Não dá a mesma coisa, tá? São contas que são iguais, tá? Você resolvendo isso daqui, você vai achar que essa resposta aqui, eu não estou afim de fazer isso hoje, que isso será igual a 2.300, tá bom? Só para adiantar enquanto eu bebo uma água aqui. Porque é praticidade, né, galera? Isso aqui eu já sei que tu sabe fazer. Agora, como que daqui, desse caso total, né, desse caso geral, eu saio e obtenho aquilo que você está querendo? Tipo, tá, mas aí em meio a essas 2.300 soluções, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho de tudo. Eu tenho soluções com x maior que y, eu tenho soluções com x menor que y, eu tenho soluções com x igual a y. E aí vamos combinar o seguinte, eu vou chamar de A, B e C o tipo de cada solução que eu tenho. Ou seja, o que seria o A ali em cima? O A ele vai ser o número de soluções com x maior que y. Aqui vai ser o número de soluções com x menor que y. E aqui vai ser o número de soluções com x igual a y, tá? E aí eu tenho que achar cada uma delas para chegar nesse daqui, mas eu tenho que observar uma coisa muito importante. Cada solução que tem o x maior que y gera aí igual número uma solução com x menor que y. E talvez você não tenha se dado conta disso. Quer ver? Por um exemplo, eu mato essa charada. Você vai ter o que aqui? Se eu pego qualquer quádrupla de valores, ó, 2 e 1, né? X é maior que y. Na ordem é x, y, z, w. E aí você tem 2, 1 sei lá, 10, já deu 3, né? Faltam 23 para dar 26 e 13. Para cada quarteto que eu tenho um maior do que o outro, eu tenho também o x menor que o y. Então, sempre o A vai ser igual ao B. Sempre a quantidade de soluções de um tipo vai ser igual da outra. E isso facilita muito a minha vida, que acaba que eu fico com o quê, galera? Acaba que eu fico aqui, no caso, com 2A mais, no caso, C igual a 2.300. Se eu achar o C, fechou a questão. E o que seria achar o C agora aqui? Vamos lá. Então, estou achando que agora eu dependo apenas do C para sair do lugar. Para você achar o C, galera, ó, anota o nosso Instagram aí, tanto o meu pessoal quanto do Fábrica D, tá bom? E vamos lá. E aí você vai ter que, quando você tem o x igual a y, a soma era, no caso, x mais y mais z mais w, igual, no caso ali, a... Vamos nos basear já aqui na parte maceteada, né, galera? Que no final vai dar no mesmo, né? Que aqui ali é só um recurso para conta ir mais rápido, tá? Então, se eu tiver o x igual a y igual a 0, então fica z' mais w duas linhas igual a 22. Se eu tiver o x' igual a y' igual a 1, aí eu vou ter o z' mais w duas linhas igual, no caso aqui vai ficar já 2 a soma, né? Igual a 20. Então vai começar a saltar aqui de 2 em 2, né? Até chegar, no caso em que o x' é igual a y', deixa eu ver, igual a 11, né? Porque já dá 22 a soma, obrigando a soma dos dois remanescentes dando 0. Lembra que, olhando por aqui, a soma de todos tem que dar 22. Eu estou... Para montar aqui o dali, já olhando essa versão aqui, que é mais fácil de lidar, que eu estou lidando com soluções inteiras não negativas, tá? Só para você não se perder, tá bom?
Isso aqui é um problema análogo a esse, já que eu mudei as condições, mas também mudei o resultado à direita, tá bom? Só para você que ainda está meio que confuso quanto a isso. E aí, ó, com tanto z quanto w' podendo ser maiores ou iguais a zero, então eu quero saber as soluções que são ali, que são inteiras e não negativas dessa continha mais simples, que é mole, né? Que no caso, pela própria regra que vocês aprenderam, é 22 mais 2 menos 1, combinação de 23 a 1. Porque o número de variáveis menos 1 são 2 menos 1 dá 1. Então vai dar 23. A mesma coisa aqui. Vai dar a combinação de 21 a 1, que é 21. A mesma coisa aqui, né? Vai dar a combinação, no caso, vai dar 1, né, galera? Você vai ter a combinação de 1, que é 0 mais 2 menos 1, a o número de variáveis menos 1, que é 1. Se você boia quando eu falo isso, é porque você precisa primeiro assistir a aula da teoria bem básica disso. Tem lá para quem é nosso aluno, tá? Tem em GSS da vida também, mas para quem é nosso assinante tem área explicada de uma forma toda especial. E aí eu percebo que acaba que de caso em caso, se eu for agora somar todas, vai dar uma PA de razão menos 2, né? Se eu não quiser somar na mão, sei lá, é uma soma fácil de ver, mas vai dar uma PA de razão menos 2, ó. Vai ser 23 mais 21 até chegar em 1. Então é o A1 mais o AN pela quantidade de quantas linhas que eu tenho aqui. Se fosse de 1 a 11, seriam 11, mas ainda tem a linha do zero, são 12. Tudo isso sobre 2. Isso vai dar cravado 144, tá? Bom, galera, se isso vai dar 144, e se eu ser, o que eu estou achando? Eu estou achando o número de soluções para esse tipo de equação ali, onde o x é igual a y. Então, o número de soluções inteiras, positivas, papapá, 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 onde o x é igual a y é o c. E eu estou vendo que isso é igual a 144. Logo, galera, agora é só substituir ali. Você vai ter o quê, ó? Que 2a mais 144 é igual a 2.300. Isso vai dar 2a passa para o outro lado. 2.156. Então, pronto. A gente vai ter 156. Dividindo, então, por 2, a gente vai ter ali que... continha tá certo? Continha tá certa, né? 144, isso. E aí, dividindo por 2, eu vou ter que esse A, ele será, então, de 1078. Pronto. Tá aqui o que a gente queria, tá? Então, você vai ter 1078 soluções, onde eu tenho x maior do que y. Você dá frente aí, você dá um print, vê se tá tudo bem, galera. E, sim, uma questão interessante, questão inteligente, porque exigiu que você realmente quebrasse a mufa aí, saindo do trivial. Foi o que eu te falei. Saiu do trivial, só aquelas formuletas de número de solução inteira e positiva ou não negativa vai te ajudar o mínimo do mínimo do mínimo. Se você gostou aqui, pega e anota o nosso cupom de desconto também. Cupom especial aqui de Natal. Cupom tem um significado, eu não vou te falar. São sempre coisas do coração. Eduardo e Mônica, sem nenhum acento, tá? Que ele vai te dar 20% de desconto até fevereiro ele tá valendo, ou seja, mesmo quando acabar o cupom de Black Friday, você conseguirá aqui com esse cupom conseguir um descontinho maior de 20% em qualquer dos nossos planos da área militar, seja SpaceX, seja a matemática voltada à EAA, que temos também agora, e também o INITA, que é o plano mais famosinho, tá bom? Vou sair da frente mais uma vez. Forte beijo, galera. Amor do coração e tchau, tchau. Bom, pessoal, essa aqui é um pouquinho mais complicadazinha, só um pouquinho só.
Eu até adiantei alguns passos para a gente não perder muito tempo e não se perder na explicação, que é o seguinte. Vamos lá, queremos distribuir 15 tabletes de chocolate, 15 barras de chocolate idênticas para 4 crianças, André, Bruna, Camila e Daniel. De quantas formas isso pode ser feito se nenhuma criança pode ficar sem chocolate? Olha aí o lance de cada uma ficar com a variável que a representa maior ou igual a 1 a princípio, porque para a Bruna ele vai falar uma condição ainda mais forte, ainda mais especial. Bruna tem que ter, no caso aqui, mais de um tablete. Gente, quando eu falo mais de um tablete, nossa, subi aqui igual a minha cara. Quando eu falo mais de um tablete, gente, isso quer dizer o quê? Nem com um tablete tá legal, entendeu? Enquanto para os outros, se eles ficarem com pelo menos umzinho só na mão, já tá ok, tá? No caso dela, não. E aí, o que vai acontecer? Isso é a mesma coisa que falar que o B, que representa ela, é maior que 1, mas como estamos lidando com valores inteiros, na verdade, você não pode ter 1,2 tabletes, você não vai levar um tablete e meio, é número inteiro, então ou é 1 ou é 2. Então é muito mais prático colocar que o B é maior ou igual a 2. Então as condições já não são iguais, já não é só tacar a fórmula de total de soluções inteiras positivas, porque esse cara está diferente. Se fosse todo mundo maior ou igual a 1, poderia, mas esse está maior ou igual a 2. Além disso, isso se fosse só isso aqui, tem outro porém. Ele fala que o Camilo ele tem que ficar com no máximo 3 tabletes, então também ele tem um mínimo, mas ele tem um máximo, o que é uma novidade nas questões que a gente vem fazendo até aqui. Vamos lidar com calma com isso aqui. Primeira coisa, esquece a restrição do Camilo por enquanto e vamos pensar como eu havia avisado. A equação original era essa, só que eu não tenho como fazer de cara aqui porque não está maior ou igual a 0, lembra? Eu sempre apelo para tentar reduzir tudo para uma questão de solução inteira no negativo, então eu vou ter que primeiro tirar esses mínimos, ou seja, aquela metáfora que eu falei, tem 15 pastéis, 15 balas, que eu vou distribuir para 4 pessoas, só que cada uma tem uma exigência, uma tem que ter no mínimo uma, a outra no mínimo 2, a outra no mínimo 1 também, e nessa brincadeira o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu vou pensar assim, bom, se eu quero garantir lá o mínimo de cada um desses candangos, como é que eu vou resolver esse trem então? Você vai ter distribuído até agora 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, eu sei somar graças a Deus, e aí 15 menos 5 dá 10. Ou seja, eu já distribuí esses 5, que são a soma dos mínimos aqui, vão para cada um, e a dúvida é como que esses 10 aí que estão na minha mão ainda, aqui os pastéis, 10 pastéis, para quem que vai, né? A partir do momento que esses mínimos foram obedecidos, se eu quiser ter, meu filho, toma aí para você, só você leva os 15 pastéis, leva aí, não enche meu saco. Ou você do outro lado da tela, né, quem sabe, você tá com fome, né? Você mora aqui no Rio, tá com saudade do Bar do Adão, tá bom? Tudo bem, leva tudo aí. Ou não, eu posso ir redistribuindo de um jeito que não precisa ser por igual, até porque o número é ímpar, né? Tá? Por essa galera aí. Mas a partir do momento que eu tenho isso daqui, eu tenho um tipo de equação que é resolver o número de soluções inteiras não negativas, ou seja, cada um deles a partir de agora pode ser maior ou igual a 0 em cima das quantidades remanescentes que eles ainda venham a receber para a soma dar as 10 restantes, os 10 pastéis, 10 bolinhas, 10 não sei o que restantes aqui. Seria isso algo que eu já fiz em outra questão, mas tem outro porém, que é o lance do Camilo ter que receber no máximo 3 tabletes. Gente, no final, a condição do Camilo qual é? Nenhuma criança pode ficar sem chocolate, então ele tem que receber no mínimo um tablete, e no caso dele, ele não pode ficar no máximo com mais do que 3 tabletes, ou seja, no máximo ele recebe 3. Ele recebe de 1 a 3, ou 1 ou 2 ou 3 tabletes. Só que aí você tem que tomar um cuidado. A partir do momento que eu adoto essa estrutura, a partir do momento que eu adoto esse pensamento, eu estou imaginando que todo mundo já recebeu aquele seu mínimo, não é? O mínimo dele era um tablete.
Então é como se eu tirasse um de cada lado aqui na desigualdade. Sendo mais algébrico, é como se eu tirasse um de cada lado da igualdade aqui. Porque, tipo, eu estou agora trabalhando em cima daquilo que ele ainda pode vir a receber. E se ele, no máximo, na história toda da carochinha que tem aqui no enunciado, pode receber 3 tabletes, e eu estou imaginando ali em cima que ele já recebeu um, na verdade, ele em cima disso pode receber ainda, além disso, no máximo 2. Que se eu boto 3 aqui, na verdade, com mais um daqui, estaria dando 4. Você entende o que eu quero dizer? Tá? Eu estou imaginando que todo mundo já tem um, então todas as condições têm uma unidade a menos. É como se eu pegasse essa desigualdade aqui, ó, C entre 1 e 3. Mas e o Celinha? E o Celinha que finge que já foi um tablete para ele? Então é como se fosse 1 menos 1, 0 e 3 menos 1, 2. O que ainda resta a ser entregue às mãos dele pode variar de 0 a 2. Normalmente ficaria só maior ou igual a 0, como está aqui, mas tem que parar no 2 porque, como já tinha 1 garantido, com 2 fica 3 e aí fica tudo direitinho. É um detalhe que na hora você tem que estar dominando muito bem o que está fazendo, por isso que é uma questão essa aqui que fica no final da sequência, o cara já ter passado por outras questões mais complicadas e está dominando melhor isso daqui. Combinado? Então olha só, aí eu vou fazer aqui a princípio, caso a caso mesmo, a princípio. Você sabe que depois eu vou dar um jeito de não fazer desse jeito. Se o C' for 0, a soma A' B' com D' fica 10, porque o C deu 0. Aí você tem solução, fazer solução inteira e não negativa disso, né? Você sabe melhor do que eu que isso vai dar a combinação de 10 a 2. Se for no caso aqui, 12 a 2, perdão, com C' igual a 1, já tem 1 aqui, A' mais B' mais 1 mais D' igual a 10, na verdade, passando um para o outro lado, vai dar 9. Então vai dar a combinação de 11 a 2. Agora eu estou usando a fórmula direto mesmo. Se quiser fazer por permutação, fazer bolinha, pauzinho, permutação com repetição, é tudo a mesma porcaria, tá? E se for aqui com 8, idem, né? Eu já percebi que está decaindo sempre um aqui, dá a combinação de 10 a 2. Bom, minha gente, se eu pego isso aqui, eu somo, isso vai dar 166, que é a resposta mesmo, tá? Então, assim, se eu pego aqui o ali e eu somo, né? A resposta final vai ser o quê? A gente vai ter, então, ali, né? Não cai não, querido. Vai dar um barulhão. Eu odeio barulho aqui em estúdio. Você vai ter aqui combinação 12 a 2, mais combinação 11 a 2, mais combinação 10 a 2, isso dando 166. Porém, imagina o caso em que você, né, vai pegar e vai ter que fazer coisa pra caramba aqui. Que não sejam só 3 casos, seja uma quantidade de casos que necessite que eu enxergue uma generalização. Novamente, se você não viu a aula ainda de binômio, e notadamente alguma propriedade de triângulo de Pascal, eu recomendo que você veja. Que tem um negócio que é assim, gente. Deixa eu só dar uma apertada aqui. Tem uma propriedade muito importante aqui em colunas que tem uma propriedade muito importante em colunas que vai ajudar a gente. Que a hora que a conta for muito grande, não vai dar para ficar fazendo assim na mão não, bebê. Então o que você vai fazer? Vai fazer o que eu vou te falar agora. E se você não for maluco, né? Tem um cara que fala, não vou fazer nada, eu vou fazer do meu jeito na mesa e tal. Que é o seguinte, quando você, ao longo das colunas, soma números binomiais que tem numeradores diferentes, mas a mesma classe, a classe é o númerozinho de baixo, o que vai acontecer? Você começa a somar desde o primeirão, que é aquele que dá 1, né, que tem um n igual ao p, e, por exemplo, a ideia aqui é que não tem uma fórmula pronta para fazer isso, mas eu posso fazer total menos um que não serve. Desde 2 a 2 até 12 a 2, o resultado de fazer uma soma em coluna que nem essa é que você avança para a próxima linha em coluna. Essa soma daria a combinação de 13 a 3. É só pegar os dois últimos e somar 1 a eles.
Pô, mas você não está somando desde 2 a 2, correto? Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai somar aqui começando, deixa eu botar outra cor para você enxergar melhor, de 2 a 2 até a 9 a 2, porque se eu de tudo, de 2 a 2 a 12 a 2, tiro até 9 a 2, o que sobra é o que eu quero, que é aquilo dali, tá? E aí isso daria aqui, ó, combinação de 10 a 3. Vamos testar, gente? Olha só, quanto é que dá a combinação de 10 a 3 mesmo? 10 a 3 vai dar 10 fatorial, 3 fatorial e 7, não é? Isso dá 10, 9, 8, porque o 7 corta com o de baixo. E aqui 3 vezes 2, ó. 9 com 3 dá 3, 10 com 2 dá 5. Isso vai dar, se eu não me engano, se eu não estiver ficando burro, isso vai dar, no caso, 120, né? E se eu tiver a combinação de 13 a 3, isso vai dar o quê? Isso vai dar 13 fatorial com 3 fatorial e 10 fatorial. Então vai dar 13, 12, 11, no 10 você para, sobre 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2 é 6. Com 12 dá 2, vai ficar 26 vezes 11, 286, 286. O que eu tinha falado mesmo? Que essa soma dava 166, né? E porque eu tenho que fazer tudo daqui até aqui, a soma dá 286, e tirar daqui até aqui que dá 120, correto? Então isso é um jeito padrão, caso você enfrente uma questão que não dê para fazer na mão, o que é até bem comum e esperado de acontecer, e aí você tem essa forma de você se virar aí, tá? Vai dar 166, assim como eu tinha encontrado ali também. É uma questão para você virar, de repente, e pensar, porque se não te avisaram, meu amigo, ainda mais ano de pandemia que as informações são desencontradas, que é o ano em que eu gravo isso, às vezes a pessoa não sabe, tá achando que é fácil pra caramba passar por um preto, que não é tão difícil assim. Mas, cara, tem questão que é assim mesmo. Você vai ver o professor fazendo e vai, às vezes, com a resolução na frente, ficar pensando em que diabos que esse puto fez aí, até você entender como que se chega naquele raciocínio. Às vezes eu já me vi, às vezes, na minha época de aluno, por causa de uma passagem dessa, ficar horas e horas e horas e horas olhando para a resolução como se fosse uma vaca olhando para um quadro de Picasso. Pois é, tá bom? Então, pega aí, dá o seu print e não se esquece, isso aqui é sempre um vídeo promocional do nosso site Fabricad, que tem todas as matérias, correção de redação, tem simulados também, tem vários exercícios de aprofundamento, embasamento, lista 1, lista 2, e tem um grupo de Telegram onde o pessoal fica lá papirando, trocando ideia, como se fosse um presencial mesmo, formam uma família e ficam lá caindo na porrada em cima de questão do que está na plataforma, do que está fora e por aí vai. Então é bem legal que acaba que o cara se desenvolve e não tem aquela sensação de solidão, tá bom? Um beijo, espero que esteja tudo bem, pessoal, com você, galera. Lembre-se do meu recado de outro dia. Amem intensamente, não deixe jamais que as pessoas que te amam fiquem magoadas com você, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau, valeu.